Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu tô aqui hoje trazendo uma recomendação literária muito especial para pessoas que desejam escapar à profunda ignorância que vive nossa época a respeito de doutrinas religiosas, do sentido da religião, da natureza da religião e da transmissão dos valores religiosos. Qual é a diferença entre você se guiar pela própria Bíblia, tentar interpretar sozinho, e de você pegar na mão um catecismo para, num primeiro momento, entender o que é que a religião, que é a sua, te transmite, tá? Eu quero tocar nesse assunto porque nós todos vivemos numa época de profunda ignorância religiosa. Ao longo dos séculos 16, 17, 18 e sobretudo 19, no 19 foi um estouro, a religião foi perdendo prestígio em razão do questionamento não só da autoridade da igreja, coisa que começa um pouco antes, já no século XIV, né? Do século XIII em diante a gente vê o que o Christopher Dawson chama de divisão da cristandade. A Igreja Católica, portanto, passa ali por um momento muito ruim. Quem quiser mais detalhes sobre isso, esse livro, Divisão da Cristandade, oferece um panorama maravilhoso. Eu me vali grandemente desse panorama num curso que eu dei sobre Richelieu, que já é um homem do século XVII, mas que colhe as consequências da divisão da cristandade e usa e incorpora ela no seu cálculo político, né? Se vocês não se recordam, Richelieu foi aquele cardeal, entre muitas aspas, não, cardeal de espada, que praticamente ocupou a função que seria na época tipo o primeiro-ministro do rei, né? Não tinha primeiro-ministro ainda, não tinha essa função, mas ele era o conselheiro maior, o homem que governava de fato, e ele reprimia o protestantismo no interior da França, tá? Porque a gente já está no século XVII, uma reforma já dividiu a igreja, já tinha acontecido o cisma, né? Então ele reprimia os calvinistas, sobretudo dentro, chamado Huguenot, dentro da França, e se aliou com príncipes protestantes para se proteger dos avanços do Sacro Império Romano Germânico e da Liga Católica. Então ele é alguém profundamente contraditório que exprime com clareza absoluta a cisão entre moral e política nisso que a gente chama de ciclo moderno da história. Na modernidade, moral e política andam separadas, né? O pessoal tem dificuldade de entender isso, porque com as ideologias no século XIX o que se faz é sacralizar a ideologia. Então a ideologia, que é um fruto do raciocínio, que é um produto do pensamento humano, é uma receita de perfeição e de alcance da felicidade humana, é colocado como horizonte do sentido da vida para as pessoas. Então a ideologia se torna o objeto de fé e objeto de adoração, e ela ocupa o lugar da religião. Então é por isso que hoje a gente vê essa confusão. As pessoas têm um comportamento religioso, uma correlação à política, e um comportamento cético com relação à religião. Então é preciso que nós nos conscientizemos, que nós herdamos um mundo que historicamente passou por esse revés. O ceticismo se dirigiu à religião, o ceticismo se dirigiu ao sagrado e a fé se dirigiu à política, que é aquilo a que a gente deveria dedicar ceticismo, né? E é preciso que, independentemente de você ter ou não uma religião, ou independentemente de qual seja a sua religião, você compreender o que é a religião, qual é o sentido dela na vida, e por que para os católicos, pelo menos, o catecismo é aquilo que vai te formar, e não a leitura da Bíblia. Eu assisti integralmente um curso do Padre Paulo Ricardo, que está lá na plataforma do Padre Paulo Ricardo, sobre o Lutero. É um curso excepcional. Assim, é impressionante a qualidade acadêmica desse curso. Foi um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida. E eu sou aquela pessoa que eu sou professora, mas eu gosto de sempre ser aluna. Eu nunca fico sem um professor que eu acompanho. E o professor que eu tenho mais acompanhado, ultimamente, é o Padre Paulo Ricardo, por causa da qualidade acadêmica absurda desse senhor. E da clareza, né? Ele é extraordinário. Fontes primárias, rigoroso,
honesto intelectualmente. Então ele é, para mim, o maior professor em atividade no Brasil. E eu procuro sempre, né, prezar, ter como exemplo pessoas que eu considero muito superiores a mim para aprender. E eu aprendo muito com esse professor. E nesse curso que eu assisti dele sobre Lutero, inúmeras das minhas dúvidas sobre o que é realmente aquela teologia do Lutero, por que o Lutero inspirou um movimento que eu estudei muito quando eu era jovem, que foi o dos puritanos ingleses. Você tinha várias ali congregações que formavam grupos de revolucionários liderados pelo Cromwell. E eles eram milenaristas. Então eles tinham já uma relação com a política associada à escatologia. Ou seja, eles entendiam, eles se viam imbuídos de uma missão de trazer a felicidade para a Terra. E aí eu estudei muito a relação entre aqueles políticos e o Francis Bacon, que também tem ali uns aspectos milenaristas no seu projeto de ultravalorização dos bens materiais, da tecnologia, como aquele domínio humano que nos faria suportar melhor as mazelas desta vida, até alcançar a próxima. Mas o Francis Bacon era um cara obcecado pelo Salomão, pelo rei Salomão e pelo livro de Daniel. E aí você percebe que ali a formação calvinista ela combina com movimentos revolucionários. E quando eu assisti o curso do padre Paulo Ricardo sobre Lutero, eu entendi tudo. Fechou o círculo de coisas que eu estudo desde os 20 anos, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós somos herdeiros deste mundo em que religião muitas vezes se confundiu com voluntarismo de um homem. A ordem da cristandade foi rompida, foi fragmentada, e o poder foi concentrado na mão dos príncipes do Estado, e o poder espiritual que pertenceu durante tanto tempo à igreja, também esse poder espiritual foi para a mão dos homens. E no campo das ideologias, a gente observa esse poder ser exercido com toda a clareza possível. Nós somos filhos desse mundo. E então, dentro de nós, várias dessas confusões persistem. E todas essas confusões, elas orientam a nossa interpretação do que é religião, do que é, por exemplo, protestantismo, catolicismo, qual é a relação de um ser humano com Deus, se todo mundo pode ler a Bíblia e interpretar do jeito que quer ou não, se faz sentido ou não ir na missa, se o padre é simplesmente uma pessoa que não tem a autoridade que ele diz ter. Todas essas confusões que estão na nossa cabeça, elas são que se tornaram senso comum entre nós, elas vêm de 5 séculos de mudanças, rupturas, heresias, contaminações no campo da história da cultura, né? Então, é absolutamente fundamental para todas as pessoas que desejam ter alguma ideia sobre religião, que em primeiro lugar elas compreendam como que funciona uma religião. E como eu venho de uma família que tem vínculo com a Igreja Católica, tá? Todos os meus avós eram católicos. Em casa, toda a relação com religião passa por aquilo que é a Igreja Católica. Eu, desde jovem, tenho uma obsessão por igreja. Durante muito tempo eu via como objeto de arte, mas eu tenho uma atração pela igreja. Eu entendo que a igreja é algo especial, é algo diferente. Eu lembro que uma vez eu passei um tempo na Itália com a minha mãe, e é engraçado, né? Minha mãe estudou em colégio de freira, não gostou muito, tal, teve experiência, e ela não é uma grande entusiasta de igrejas como eu. E ela brincava, né, que a gente tava na Itália, ela falava para as pessoas, a Bruna entrava em toda igreja que ela via, e eu ficava esperando lá fora. E eu lembro até hoje de uma missa em latim que eu acompanhei na igreja do Trastevere, que ela é bizantina. E eu tive várias experiências como essa em Roma, né? Enfim, e todas as vezes que eu viajei e quando eu fui para Ouro Preto, a gente observa a igreja e você percebe que a igreja, ela significa algo mais do que uma edificação e uma obra de arte. Ela é muito mais do que isso.
Esses componentes estão presentes nela e tem uma razão de estar presentes nela, mas a igreja tem um significado maior. E aí eu fui tentando refletir sobre isso e aprendendo. Mas eu, como muitos de vocês estão me ouvindo, sou fruto. Tá? A minha mentalidade, ela também é consequente de uma profunda ignorância religiosa, que é o mal da nossa época. Mal esse, contudo, que nós podemos corrigir com um pouco de boa vontade. E o que eu quero compartilhar com vocês é que uma das melhores coisas que eu li, porque eu adoro, assim, tudo que o Padre Paulo Ricardo publica, eu acompanho. E a minha ignorância religiosa, com o Padre Paulo Ricardo, ela tá melhorando muito. Mas uma das coisas mais extraordinárias que chegaram, assim, sem querer na minha mão, foi uma publicação da Ecclesia, que é uma grande editora, uma editora, assim, extraordinária. Na revista Esmeril, que eu dirijo, a gente entrevistou a diretora, né, a editora-chefe dessa editora. Eles têm um trabalho extraordinário. Mas eu fiquei encantada com o livro que eles publicaram no passado, que eu não divulguei ainda porque eu estava lendo. Peguei para mim, tá? Que é o Catecismo Maior do São Pio X, que vocês estão vendo aqui. É um catecismo maior deste Papa que assume em 1903 e que tem uma origem humilde, que é conhecido como Papa da Eucaristia e que tinha uma preocupação muito forte em salvar, digamos assim, a compreensão que as pessoas tinham da igreja, da própria missa, das orações, do sentido das principais orações. Ou seja, ele queria e se empenhou para que as pessoas compreendessem cada um dos componentes do rito da religião católica. E nesse catecismo aqui, que é feito em perguntas e respostas, você consegue ter um quadro completo de tudo aquilo que você vive, tá? Se você é católico, se você conhece, se você tem um pouquinho de cultura católica, você é permeado por uma série de ritos, sacramentos, etc. Mas aqui você compreende o sentido de cada um. E eu acho que esse livro, para além de ser maravilhoso como catecismo, ele é uma obra que nos devolve a cultura católica que foi sendo perdida. Mesmo o Brasil sendo um país, dizem, né, de maioria católica, acho que não é mais, acho que já é maioria protestante. Mas, digamos, ainda no IBGE, pelo menos, ainda é um país majoritariamente católico, mas a cultura católica se perdeu no Brasil, né? Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu levei a minha filha mais velha numa missa, quando eu vi o padre entrar de tênis, eu já levei um choque. Para mim aquilo não era normal. Lembre que eu sou a pessoa que se comoveu porque ouviu uma missa em latim, no Trastevere lá em Roma, tá? Eu sou essa pessoa, né? E eu olhei aquilo, eu já achei estranho. Depois, quando o cara começou com o discurso socialista, eu falei, oh, meu Deus do céu, maldita teologia da libertação. A teologia da libertação, em termos de disruptura da cultura católica, ela foi eficaz. A cultura católica se perdeu, e é por isso que eu admiro tanto o Padre Paulo Ricardo e todos aqueles que fazem um trabalho semelhante ao dele. Padre José Eduardo, eu sigo no Instagram, é maravilhoso também. Espetáculo. Cara extraordinário, inteligentíssimo. Na edição da Esmeril, a Cosmovisão Judaico-Cristã, que é o número, é a edição de julho de 2021 da Esmeril, a gente entrevistou o Padre José Eduardo, foi o Ronaldo Mota que entrevistou. É uma das melhores entrevistas que você encontra na Esmeril. Felizmente está em vídeo. Se você é assinante e não ouviu ainda, vai agora lá. Pega lá, Esmeril, Cosmovisão Judaico-Cristã, entrevista, Padre José Eduardo. Vai ouvir esse sujeito. Vai ouvir esse homem, ele é extraordinário. E começa a seguir ele no Instagram, que o cara é muito bom. Então essas pessoas, eles estão fazendo um grande esforço para que a cultura católica aos poucos seja restaurada. Mas eu acho que essa publicação aqui, da Ecclesia, contribui também para isso, né? Eu vou deixar aqui para falar no outro dia dos 2 livros de entrevistas com o Bento XVI, que a mesma editora publicou, Sal da Terra, Luz do Mundo, que merecem o vídeo à parte. Mas por hoje eu queria realmente compartilhar com vocês. Isso aqui é uma das melhores coisas que eu já li, para tentar recuperar a cultura católica que foi se perdendo no mundo e que a gente precisa se empenhar para recuperar, pelo menos dentro de nós, para que aos poucos ela volte a fazer sentido, já que nós somos, digamos assim,
uma sociedade que não fica de pé sem os valores cristãos, tá? Se essa é uma característica fundamental, eu não estou falando do Brasil, estou falando do Ocidente, se a gente perde o vínculo com a cultura católica, mesmo que você não tenha religião, leia isso aqui. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser arrogante. Põe na cabeça que vários argumentos que te ocorrem quando você tem uma visão negativa da igreja são argumentos que vêm desses 5 séculos de desafio e corrosão, de corrosão da cristandade e questionamento e ceticismo quanto ao próprio papel da religião. E sabe para que buraco a gente foi? O de colocar a ideologia no lugar e de voltar a fé para a política. Aquele livro do Oakeshott, que eu já devo ter citado em algum vídeo desse canal, Política da Fé e Política do Ceticismo, diz exatamente isso, né? Política combina com ceticismo, mas quando a política, quando as pessoas se relacionam com a política por meio da fé, você vai dar em totalitarismo, em ideologia, em Estado grande, só dá, você vai justamente como um boi no matadouro e andando num buraco. E vai parar no campo de concentração. Então, recuperar a nossa cultura quanto ao sentido da religião na vida do homem, quanto à diferença entre o que a religião pode fazer por um ser humano e o que a política faz. É um negócio urgente, de uma maneira que vocês não imaginam, tá? Então, hoje a minha única indicação para vocês é esse aqui, Catecismo do Pio X. Vocês vão ler rapidinho, perguntas e respostas, e vão corrigir muitos dos erros que vocês carregam, porque são erros que todos nós compartilhamos, por sermos herdeiros dessa tradição que eu tentei rapidamente descrever aqui. Link na descrição. Obrigada pela companhia, até a próxima.